Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra: Então o Senhor veio a Abrão, ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão assim no teu coração. Vamos pedir que Deus fale com todos nós. Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma vez nós estarmos aqui na tua casa. Sabemos que sempre estar na tua casa é um privilégio daqueles que te amam, daqueles que se relacionam com o teu corpo. Deus, sempre é um momento especial estar na tua presença. É um momento especial para podermos ouvir a tua palavra, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então desperta a nossa fé nessa noite de fé que estamos aqui, nos instrui, nos direciona, nos dá entendimento daquilo que o Senhor quer para todos nós nesse tempo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E todos digam amém. Sente-se, queridos. Amados, aqui nós vemos a história de Abrão, como tudo começou, como foi o seu chamado. E quando nós olhamos para o chamado de Abrão, nós lembramos que todos nós temos um chamado para algo. Todos nós, ninguém nessa vida está vivendo aleatório, sem sentido, sem propósito. Todo ser humano nasceu com um propósito. E aqui nós vemos, e através de Abrão, nós vamos entender algumas coisas que, se nós fizermos, também vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na vida de Abrão. A Bíblia está aí para nos mostrar, a Bíblia está aí para nos ensinar. E aqui nós vemos a chamada de Abrão. E nesta chamada de Abrão, o que eu acho interessante é que Deus, sempre quando Deus nos chama, Deus, Ele não dá o mapa, mas Ele dá o chamado. Então, quando nós olhamos para a história de Abrão, eu estou falando Abrão porque eu estou falando antes da promessa. E nós vemos que ele saiu de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera. Quem não gosta de estar num lugar próspero? Não é verdade? Todos nós. O ser humano busca isto, prosperidade. Abrão estava num lugar que era próspero. Abrão estava também em uma das cidades da sua época mais avançada. E Abrão tinha algumas coisas nesta cidade próspera e avançada. Abrão tinha família, Abrão tinha estabilidade, e provavelmente Abrão tinha uma boa reputação aonde ele morava. Então, quando a gente olha para a vida de Abrão, nós pensamos: Abrão era um homem de sucesso, porque ele morava numa cidade próspera, ele morava numa cultura avançada, ele tinha família, ele tinha estabilidade, ele tinha boa reputação. Quando você ouve isso, você não enxerga uma vida acertada? Alguém que deu certo na vida? Mas quando nós olhamos
nos aprofundamos na história deste personagem icônico na Bíblia, Abraão, o pai da fé, nós vemos que mesmo aparentemente tendo uma vida equilibrada, Deus o chama para sair. E Deus não só o chama para sair desse meio, porque é interessante nós sairmos do lugar onde nós estamos tendo enfrentamentos e dificuldades. Quem não quer sair do lugar de dificuldade? Quem não quer sair do lugar de problema? Todos nós. Mas você teria fé para sair daquilo que aparentemente está dando certo na tua vida? Você sairia de um lugar de sucesso se Deus mandasse você sair? É por isso que Abraão se tornou pai da fé. Quando a gente vai ver a história desse homem, a gente vê que Deus dá uma ordem para ele sair, não dá para ele um mapa, mas Deus dá a ele uma promessa. E aí eu pergunto, você trocaria tudo o que você tem por uma promessa? Será que nós trocaríamos tudo o que nós temos por uma promessa? Abraão trocou. E Deus não disse para onde ele iria, mas Deus disse com quem ele iria. E aqui eu creio que está o primeiro ensinamento, amados, os direcionamentos da nossa vida. Aqui está o primeiro ensinamento de como a gente viver as promessas de Deus. Não importa para onde Deus te envia, o importante é se Ele está presente, para onde você está se direcionando. Então, antes de direção, averigue companhia. Quem que está com você? Quem está ao teu lado? Porque às vezes nós tomamos direções, às vezes nós tomamos posicionamentos que parece que são coisas boas. Eu já vi muita gente se destruindo, caminhando na cabeça dela para um lugar de conquista, para um lugar de vitória, para um lugar de prosperidade. Eu já vi muita gente correndo atrás disso e se autodestruir. Sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, do lugar onde você é reconhecido, do lugar de prosperidade, do lugar de segurança. E importante que eu não vou te mostrar para onde você vai, mas você terá a minha presença. Eu pergunto, você iria com uma proposta dessa? Não sei para onde, mas sei que Deus estará comigo. Às vezes, Deus, Ele vai te chamar para você deixar aquilo que é confortável. Entenda, volto com esse entendimento. Às vezes, não é sempre. Deus vai te chamar para você deixar o que é confortável. Por quê? Sempre quando Deus nos tira do conforto, Deus vai nos levar para o sobrenatural. Vocês sabiam disso? Sempre quando Deus vai tirar você de um lugar que você está confortavelmente vivendo, estabilizado vivendo, Deus vai levar você a viver o sobrenatural. Mas isto exige uma confiança que não se baseia em lógica, mas se baseia em relacionamento. Então diga assim: relacionamento com a pessoa certa, com o lugar certo, é poderoso.
não tem pessoas que se relacionam com as pessoas erradas, com os lugares errados, e vive uma vida de fracasso, vive uma vida de derrota, porque nós vivemos e somos aquilo que a gente se relaciona, mesmo que a gente diga que não. Isto é um fato. Aqui nessa história nós vemos que Abraão não sabia o destino, mas ele conhecia o Deus que o chamou, e Abraão lhe confiou que Deus não o chamaria para menos. Então Deus nunca vai fazer um chamado menor do que aquilo que você está vivendo, nunca. Por isso que você tem que ter um entendimento, amados. Sempre quando Deus te chama para algo, é algo grande. Deus nunca te chama para você fazer coisas insignificantes. Deus nunca te chama para você fazer coisas pequenas. Então Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha esse relacionamento que o fez confiar. Ele não sabia o destino, mas ele conhecia o Deus que o chamou, e desta forma Abraão confiou que Deus jamais o chamaria para menos, mas para mais. Ele não sabia o destino, mas ele conhecia o caráter de Deus, e isso foi o suficiente para ele dizer sim. Ele conhecia Deus. E quando você conhece o caráter de Deus, você não precisa conhecer o plano de Deus. Vamos voltar com esse entendimento. Quando você conhece o caráter de Deus, você não precisa conhecer o plano de Deus. Notem que Abraão, ele deixou o conhecido para ele seguir o invisível. Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua cultura, ele deixou a sua zona de conforto, e isso não foi um ato impulsivo, mas foi um ato de confiança profunda. Diga comigo, confiança profunda. Então, amados, quando a gente olha aqui para a história de Abrão, que depois se tornou Abraão, ele não recebeu coordenadas nenhuma, ele recebeu uma direção. Ou seja, Deus disse para ele: vai. Deus não disse vai até ali, depois vire à direita e depois espera 3 dias. Não foi isso, porque fé não é sobre saber o caminho. Fé é sobre confiar em quem está te chamando. Isto é fé, ou seja, identificar a voz de Deus, identificar os propósitos de Deus. Notem que Abraão, ele não ficou pedindo explicações para Deus, porque obediência não espera explicações, ela responde à revelação. Ele tem uma revelação, ele tem um direcionamento. Deus tem uma grande promessa, e Deus quer cumprir algo poderoso na vida daquele homem, mas para que isso aconteça, Deus precisava tirar ele da zona de conforto. Eu acho interessante que às vezes a zona de conforto é o ápice de nós não vivermos a promessa. Às vezes a zona de conforto nos rouba a promessa de Deus. Tem gente que sabe que ele tem um chamado para viver coisas maiores. Tem gente que sabe que ele tem um chamado para viver coisas extraordinárias, mas a zona de conforto não o permite. A zona de conforto faz ele pensar e abraçar as coisas que ele pode perder. E você precisa entender
que para você viver a promessa, você nunca tem que pensar no que você vai perder. Lembram lá quando Jesus encontrou aquele jovem rico e ele perguntou como que ele poderia participar do reino, ir para o céu? E aí Jesus disse para ele: para você ser perfeito, ele cumpria os mandamentos, ele respeitava pai e mãe. E Jesus disse para ele: mas mesmo assim ainda você está fora. Para você ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, depois vem e me segue. E a Bíblia denunciou que aquele homem saiu triste da presença de Jesus, porque ele pensou mais no que ele tinha que abrir mão. E aí a gente se perde, porque para a gente viver as promessas de Deus, a gente tem que ter o desapego. Nada pode nos ter nessa vida, amados. Aquilo que nos tem, muitas vezes nos segura, nos retém. Então a gente não pode ser apegado em nada. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Então notem aqui que Deus não disse a Abraão onde seria, mas ele disse com quem. E aí a pergunta é: você está esperando ver para obedecer, ou está pronto para obedecer e ver? Em qual das duas perguntas você está? Você está esperando ver para obedecer, ou está pronto para obedecer e ver? Note a tua vida. Às vezes a gente fica esperando respostas que nunca vão chegar. Entenda, porque às vezes Deus quer que a tua fé seja a resposta. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Você não precisa saber tudo, você só precisa confiar em quem sabe tudo. A fé de Abraão não foi sobre entender, mas foi sobre andar. Sabe qual que é o problema da gente, queridos? É que muitas vezes nós queremos explicações. E por que nós queremos explicações de determinadas coisas? Porque nós queremos controle. Nós queremos ter o controle nas nossas decisões. Nós queremos entender os porquês. Mas entenda, você quer controle, Deus quer confiança. Então entenda que confiança não é saber, não é sobre saber o que vai acontecer, mas é você saber quem é que está no controle. Quem é que está controlando essa situação? Quem é que está controlando esta decisão? Quem é que está controlando este direcionamento? Porque quando você olha para o controle das tuas coisas, se só tem você, cuidado, você pode estar caminhando para o lugar errado. Você pode estar tomando decisões erradas. Você pode estar tomando direcionamentos errados. Toda vez que você diz que você tem confiança em Deus, se você tem confiança em Deus, você precisa colocar o controle das coisas nas mãos de Deus. Deixar que Ele controle, deixar que Ele direcione. Então, quando a gente olha aqui a confiança de Abraão, ela virou um legado. E por causa dessa decisão, Abraão se tornou o pai da fé. E quando a gente olha para a história desse homem, a gente vê que a sua confiança não apenas mudou a sua vida, mas mudou gerações. Nós temos citado esses homens, até hoje nós citamos esse homem.
Até hoje nós olhamos para a fé deste homem. Olha só quantos milhares de anos atrás aconteceu, e até hoje nós estamos nos inspirando na vida deste homem. Então entenda, amados, que a sua obediência hoje pode liberar promessas para amanhã. Você entende isso? Então não demore para obedecer a Deus, não demore para ouvir Deus, porque quando você confia e você obedece, mesmo sem entender, você abre caminho para que outros vejam a fidelidade de Deus através da sua história. Entende? Sabe quando as pessoas olham para a tua vida e se inspiram? Sabe quando as pessoas olham para aquilo que você passou e venceu e se inspiram? Sabe quando as pessoas olham para você e dizem assim: se ele venceu, eu também posso vencer. Se ele cresceu, eu também posso crescer. Se ele conseguiu reverter essa situação, eu também posso reverter. Isso é maravilhoso, amados, quando você confia e você obedece. Confiança e obediência são coisas extraordinárias. E se você confiar e obedecer, eu tenho certeza que você verá a fidelidade de Deus agindo a teu favor. Eu tenho a plena convicção disto. Em segundo lugar, nós vemos que a fé de Abraão não era perfeita, mas ela era progressiva. Então nós vemos que na sua caminhada de fé, quando a gente olha a olho nu, né? Porque todos nós queremos olhar, Abraão foi o pai da fé. Calma aí, vamos olhar quem era Abraão. Quando a gente olha, né, mas de forma profunda, na caminhada de Abraão, o homem que se tornou o pai da fé, nós vemos que Abraão mentiu. Nós vemos que Abraão duvidou. Nós vemos que Abraão tentou ajudar Deus, antecipando processos. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, nós vemos um homem cheio de imperfeições. Sim, um homem cheio de defeitos, como eu e como você, como todos nós. Mas nós vemos que Deus não estava procurando perfeição, Deus estava procurando movimento. Entende? Deus disse: saia. Abraão saiu. Deus disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar, caminha comigo. Abraão saiu, caminhou com Deus, errou, falhou, mentiu, duvidou, mas acima de tudo, ele estava se movimentando. Então entendo, amados, que a fé que agrada a Deus é a fé que se move. Diga comigo: a fé que agrada a Deus é a fé que se move. Então a gente olha aqui para a história de Abraão e a gente entende que Deus não abençoa quem nunca erra. Olhe quantos erros na vida deste homem, e nós vemos um homem tremendamente abençoado por Deus. Por quê, amados? Porque Deus não abençoa quem nunca erra, Deus abençoa quem nunca para. Entende? Eu estou falando sobre continuidade, sobre não desistência, sobre apesar das dificuldades, eu sigo para onde Deus está apontando. Apesar das dificuldades, eu obedeço.
Apesar das dificuldades, eu não retrocedo. Então o recado é, amados, é que você pode estar tropeçando, mas se você estiver tropeçando na direção certa, Deus ainda estará contigo. Entende? Às vezes nós vamos na ânsia de fazer o certo, a gente erra. Na ânsia de cumprir o desígnio, a gente falha. Mas o importante, amados, é a gente continuar na direção certa. A gente vê que Abraão, ele não foi perfeito, mas ele foi obediente. O que vale mais, perfeição ou obediência? Então diga assim: obediência é maior que perfeição. Amados, nós vemos que Abraão, ele não viu tudo, mas ele confiou em tudo, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Abraão confiou mais na voz de Deus do que na visão humana. Quando a gente vai para a história de Abraão e a gente vai ver, ele viu a promessa? Não. Ele viu a terra? Não, ele não viu a terra, ele não viu a multidão de descendentes, mas ele ouviu a voz de Deus, e isso foi suficiente. Entende? Isso aqui que está sendo revelado nessa noite é muito poderoso, amados, porque a fé começa quando a visão termina. Quando você não vê o caminho, mas você confia na voz de Deus, você confia no direcionamento de Deus, e a voz de Deus é mais confiável que qualquer cenário visível. Entende? Se Deus colocou uma palavra no teu coração, se Deus colocou uma palavra de direcionamento para você, por mais que aquilo que você esteja vendo seja totalmente contrário àquilo que você está ouvindo. Lembra Elias? Estamos lembrados de Elias? Todo mundo via seca, Elias ouvia chuva. Os olhos viam seca, mas os ouvidos ouviam chuva. Vamos voltar com esse entendimento? Os olhos viam seca, mas os ouvidos ouviam chuva. Os olhos olhavam para a circunstância, os olhos olhavam para a situação, mas os ouvidos estavam ligados no céu. É isso, amados. Quando você tem uma palavra, quando você tem a voz de Deus, isso se torna poderoso, maravilhoso. Então diga assim: tudo que eu preciso. Mais forte, diga: tudo que eu preciso é ouvir a voz de Deus. Repete isso mais uma vez. Amém. Às vezes você vai estar olhando para algo que você acha que não está mudando. Às vezes você vai olhar para situações que você diz: não tem jeito. Se a gente for viver uma vida de fé só por aquilo que a gente vê, a gente sucumbe. Se a gente for viver só por aquilo que a gente enxerga, a gente se desespera. Mas quando nós abrimos o canal para Deus ministrar uma palavra no nosso coração, quem tem uma palavra de Deus tem o céu aberto para a sua vida. Amém? Hoje você está recebendo uma palavra de Deus aqui. Não sei qual o cenário que vocês estão vivendo. Ouça o que Deus está te falando aqui nessa noite. Pegue como a tua verdade, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está ouvindo.
Entenda que Deus está falando ao teu coração. E se Deus está falando, é porque Ele tem coisas poderosas para desatar na tua vida. É porque Deus tem coisas grandiosas para desatar na tua vida. Então, se coloque em movimento. Porque a fé verdadeira, ela anda antes de ver. Abraão, ele saiu sem saber, mas ele saiu. Às vezes você precisa sair do que é familiar para você viver a promessa. E aí, a pergunta é: você quer ver para crer? Mas Deus está dizendo: creia para ver. Você está esperando sentir paz para obedecer? Tem gente que diz assim e toma decisões assim: as coisas de Deus vão fazer eu sentir paz. Você já ouviu isto? Isso não está na Bíblia. Eu sei que é de Deus porque eu tenho paz. Vocês sabiam que às vezes eu já obedeci a Deus debaixo de guerra? Eu já obedeci a Deus com muito medo. Eu já obedeci a Deus não querendo obedecer. Às vezes com uma guerra dentro de mim. E era de Deus. Porque, amados, se você está esperando sentir paz para obedecer, mas você precisa entender que a paz, ela vem depois da obediência. Só depois da obediência você obedece e depois uma paz que excede todo entendimento toma o teu coração e diz assim: ainda bem que você ouviu a voz de Deus, mesmo no meio da guerra que estava na tua cabeça, mesmo debaixo da luta que você estava em obedecer. E tem gente que é assim, que ele está esperando obedecer, ele diz assim: eu estou esperando ter o recurso para começar. Mas vocês sabiam que o recurso, ele vem quando você começa? Quando você dá o pontapé inicial? Quando você toma a iniciativa? Tem coisa que você vai esperar a vida toda ter um recurso que nunca vai chegar. Por quê, pastor? Porque Deus está esperando você começar, e quando você começar, o recurso vai vir. É assim que funcionam as coisas de Deus. Abraão, ele não viu a terra, mas ele andou em direção a ela. E talvez Deus está dizendo para todos nós aqui, nesta noite: anda mesmo sem ver, anda mesmo sem entender, anda mesmo sem sentir. Dê um passo de fé em alguma área onde você tem hesitado. Dê um passo de fé. Ah, mas eu preciso resolver as coisas. Não, você não precisa ter tudo resolvido, você só precisa dar o próximo passo. Às vezes o próximo passo é que vai resolver todas as coisas. Então entenda que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas é mover-se com base no que você acredita. Ah, então eu acredito, então se mova, faz alguma coisa, toma o direcionamento, levanta e anda. Lembra a ordem de Deus para aquele homem que estava há 38 anos, não foi: você está curado em meu nome. Não, Jesus disse: você quer ser curado? Foi uma pergunta, e ele achou várias desculpas para dizer o porquê dele não estar curado.
E Jesus disse: mas você quer ser curado? Então, movimente-se, pegue a tua cama e anda, dê o primeiro passo. Se você acredita, mova-se com base no que você acredita. Quem sabe Deus está chamando você nessa noite para você deixar algo hoje. E quem sabe é um emprego que te dá segurança, mas não te dá propósito. Quem sabe é um relacionamento que te prende, mas não te edifica. Quem sabe é um estilo de vida que te acomoda, mas não te transforma. Então entendam que a fé não é sobre onde você está indo, mas é sobre quem está te guiando. Isto é fé. Que nessa noite você saia com esta palavra. Eu estou repetindo isso toda a reunião para que você entenda. Toda palavra ela é para alguém, não é para todo mundo. Ela é para alguém. Quando você ouve a palavra e você diz: essa palavra é para mim. Quando você diz que essa palavra é para você, ela se torna pessoal. Ela se torna o teu leme. É como se não tivesse ninguém aqui, só você. E Deus falando para você. Quando você entende que essa palavra é para você, e você se transveste, se veste dessa palavra, ela se torna a tua verdade. E quem sabe hoje Deus está dizendo para você aqui nesta noite: se movimente. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: saia da tua zona de conforto. Quer viver a promessa? Obedeça. Às vezes a falta de você viver a promessa não é porque Deus não tem uma promessa, é porque você não quer obedecer. Você não quer sair da zona de conforto, você não quer abrir mão de coisas que parecem sucesso. Às vezes você se agradou em coisas boas, e Deus tem coisas tão maravilhosas para você, tão maiores para você, mas você se abraçou nas coisas boas, e Deus tem coisas maiores, coisas maravilhosas para você. Então, queridos, nessa noite, faz como Abraão, saia do lugar que Deus está dizendo para você sair. Mude as mesas que Deus está dizendo para você mudar. Já era para você ter mudado, já era para você ter tomado iniciativa, e você insiste. Você insiste em ter coisas novas com velhos hábitos, com velhas pessoas, com velhos ciclos, com velhos lugares, os mesmos de sempre, que sempre te deixaram no mesmo lugar. Porque se você quer coisas novas, você precisa de posições novas, você precisa de pessoas novas, você precisa de conexões novas, você precisa de direcionamentos novos, você precisa de atitudes novas. E eu creio que se você obedecer, ouvir a voz de Deus, você vai viver a grande promessa que Deus tem para você. Você vai viver tudo aquilo, todo o plano magnífico, poderoso que Deus tem para você. E vamos ficar com esse versículo nessa noite. Então o Senhor veio a quem? Diga: veio a mim. Olha o que diz a palavra. Então o Senhor veio a Abraão. Então o Senhor veio a Climar. Então o Senhor veio a Rafael. Então o Senhor veio a André. Então o Senhor veio a Sandra. Então o Senhor veio a Valdirene. E lhe ordenou, é uma ordem: se coloque em movimento.
Sai. Sai para onde, Senhor? Sai do meio do comum. Sai do meio da mesmice, daquilo que parece muito bom, mas que te trava. Daquilo que parece confortável, mas te para, te segura. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas aonde é este lugar? Apenas vai. Chegar é um detalhe. O importante é você ter a companhia de quem te enviou, de quem te chamou, de quem te direcionou. Isso é importância. Chegar ao lugar é apenas um detalhe, quando Deus está com a gente, não é verdade? Se Deus está conosco, eu creio que o grande ápice da vida de Abraão não foi chegar na terra, mas foi a companhia do próprio Deus na sua jornada. É isto, quando você para de se apegar em coisas, e você se apega nele, e você se agarra com ele, e você entende que se Deus estiver presente, a geografia é apenas um detalhe. Entende? Deus está presente, então amém, glória a Deus, Deus está comigo. Então que nessa noite, queridos, você coloque a sua fé em movimento. A fé verdadeira, ela sempre está se movendo, nunca está parada. A fé verdadeira, ela sempre coloca a vida em movimento. Amém? Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.